Então, gente, para finalizar essa aula, né, de cirurgia proprotética e com finalidade ortodôntica, a parte 3 da aula, eu vou falar um pouquinho de cirurgia de dentes inclusos, né, mas não vou falar tanto da remoção dos dentes, eu vou falar mais um pouquinho da utilização desses dentes para poder utilizarmos eles para fazer tracionamento, né, e utilizarmos eles um pouquinho para a remoção quando a situação não é uma remoção convencional, quando não é uma remoção de siso, por exemplo, né? Vou citar um pouquinho de extrações de canino, mas basicamente tracionamentos, tá? Os dentes inclusos, eles impossibilitam movimentos ortodônticos, né? E isso, a ortodontia muitas vezes solicita a remoção deles ou tracionamento, tá? Ganho de espaço na região posterior da maxila e da mandíbula, com a remoção dos terceiros molares, né? Uma das indicações. E pode ser solicitada também pela prótese, tá? Então, como você pode ver aqui, vocês podem ver aqui nessa imagem, é uma imagem que ela é tomográfica, uma reconstrução, e que você vê os caninos inclusos aí, né? Inclusos ectópicos mal posicionados, anteriorizados, fora da região que é habitual deles estarem, tá bom? E numa outra visão, olha só como é que está a coroa desses dentes, como é que está a posição desses dentes. Para esses caninos irem para a posição deles é um tanto difícil de se conseguir, né? E o canino é um caso especial, remover ou aproveitar, né? Eu vou focar mais em canino porque é o dente depois dos terceiros molares, é o dente mais comum de estarem ectópicos, tá? Após os terceiros molares, o canino é o dente mais comum, então por isso que eu vou focar bastante nele. E essa decisão de remover ou aproveitar, remover ou tracionar, é uma decisão em conjunto, ortodontia e cirurgia, mas muito mais é a ortodontia que direciona esse plano terapêutico. A gente da cirurgia, a gente acaba sendo meio que executor desse planejamento, mas o ortodontista é meio que bate martelo, tá? Se a gente vai remover esse dente ectópico ou se a gente vai tracionar esse dente ectópico. Lembrando que toda vez que for tracionar esse dente, é importante que o paciente saiba que é uma tentativa, tá? A densidade óssea pode dificultar, a anatomia do dente, né? Se ele tiver uma dilaceração apical, se ela tiver uma curvatura dessa raiz, pode dificultar, presença dos dentes adjacentes, densidade óssea, idade do paciente, são todos fatores que podem dificultar ou inviabilizar o tracionamento. Então, cirurgia de tracionamento é sempre uma tentativa. Todos os tracionamentos que você fez deu certo, professor? Não. Teve tracionamentos que não deu certo, eu tive que virar para o ortodontista e falar, ó, já fiz o procedimento, você tentou todas as possibilidades de mecânica para tracionar esse dente, para mobilizar e esse dente não veio. Então, não temos outra opção. E quando a gente vai lá e extrai o dente, está lá uma curvatura apical, né? Tem uma tortuosidade no formato da anatomia do dente. Então, é importante considerar isso, tá? Olhem essa radiografia aqui, radiografia de um paciente nosso, que a gente tem aí, né, algumas alterações na posição dos dentes. A gente tem os sisos em boca, ok, mas a gente tem um canino superior mal posicionado, e a gente tem um canino inferior também mal posicionado. E aí a gente, vamos lá, qual dá para aproveitar, qual não dá para aproveitar e a gente tem que remover. Volto a dizer, planejamento conjunto, ortocirurgia, com tomografia e com o paciente participando desse processo, tá bom? Vamos falar um pouquinho desse canino superior, que está aqui, né? Radiograficamente, ele está numa posição ruim, desagradável. Bom, e o canino inferior, que nessa situação nós chamamos inclusive de transmigração do canino. Por quê? Porque é um canino que é do lado direito, desculpa, esquerdo do paciente, é um canino dessa posição, tá? Ele tem aqui lateral e canino descido, e o canino permanente está aqui.
O canino permanente desse lado está aqui. Canino, primeiro e segundo pré. Segundo, primeiro pré, canino. Lado de cá eu tenho segundo pré, primeiro pré, canino descido, pequenininho aqui, só coroa e lateral, tá bom? E aí a gente precisa, né, saber, dá para distalizar? Olha o sentido desse dente. Tem como o ortodontista fazer esse movimento de distalização? Às vezes não é fácil. Esse daqui totalmente horizontado, quase impossível ele vir para cá, né? Aí a gente, depois da avaliação, o ortodontista solicitou, né, o tracionamento do canino superior. A gente precisa de material de colagem, de, né, resina, ácido adesivo e fotopolimerizador. E aí vamos lá mostrar para vocês a técnica, né, de tracionamento. Rebordo evidente, um canino descido em posição. A gente vai lá fazer uma incisão, tem que ser uma incisão um pouco longa e uma incisão que nos dê possibilidade, tá, de fazer um bom acesso. Perdão, uma coisa eu não falei para vocês. A decisão se a abordagem vai ser por vestibular ou vai ser por palato deve ser feita com tomografia. A tomografia é que vai nortear. Vocês tiveram aula de tomografia com o professor Tiago, com certeza foi uma aula show, porque a aula dele é sensacional. E aí, vocês já identificaram como encontrar o dente está para vestibular ou por lingual. O dente estando pela palatina, né, lingual, a gente vai fazer esse acesso aqui. Se for para o vestibular, vai ser um outro tipo de acesso, tá bom? E depois que descolamos, a gente vai ter essa visualização, tá? E aqui a gente vê, né, o canino aqui bem bonitinho já, ó, dizendo, oi, tô aqui, certo? Conforme a gente viu em tomografia, tá? Descolamos, abrimos, expusemos o dente, aí a gente agora vai com o molde, já dá para fazer um pouco de exposição desse dente, mas se não conseguir com o molde, você pode fazer com uma broca, surgir uma broca de baixa rotação, esférica ou 702, mais uma broca de peça de mão, tá? Peça reta, porque ela tem menor poder de corte. Cuidado com as raízes dos dentes do lado, pelo amor de Deus, tá? E preserva ao máximo que você puder esse osso aqui, ó, ao redor desse dente, que é um osso importante para manter a saúde periodontal desses dentes. Bom, mostrando para vocês uma broquinha esférica, baixa rotação, olha lá que lindo, coroa exposta, tá? Depois disso, a gente vai tracionar o dente. Vejam já que o canino descido já foi removido também, tá? E aí a gente vai para a sequência, ácido, tá? Importante, gente, por que o acesso tem que ser longo, extenso, né? Porque a gente não pode ter sangue na nossa ferida, então eu preciso trazer todo esse retalho para cá. Veja que tem um fio de nylon aqui, ó, puxando esse retalho. Às vezes a gente passa um nylon no retalho, puxa no dente, puxa para o dente do lado, né? E dá um nó no dente do lado e mantém o tecido ali, tá? Pá, envolve o dente, o nylon, dá um nó ali e mantém ele ali. É como se fosse um afastador que você ganha uma mão de alguém da cirurgia, tá? E aí a gente vai lá fazer ataque ácido, seguindo os mesmos protocolos que vocês sabem da dentística. Ácido espera o período, né? De aí mais ou menos de 40 segundos, depois que já tem, né, a formação das bolinhas por causa da reação com oxigênio. A gente vai lá, lava, seca, ó, lavadinho, né? E aí a gente vê lavando, tá vendo? Tirando excesso, aspirando na verdade, né? Não seca, aspira. Vai fazer adesivo, né? Uma ou duas camadas, 20 segundos. Eu faço geralmente duas vezes, tá? É uma cirurgia que eu não gosto muito de fazer, né? Apesar de fazermos lá na Avança, a gente faz muito tracionamento, porque o curso de orto tem muitos casos e manda muito tracionamento pra gente. E aí acaba que eu tive que aprender a gostar desse negócio. Mas não gosto muito não, porque tem que mexer com resina, com adesivo, com ácido, não pode ter contato com sangue, não pode ter saliva. E aí às vezes é um pouquinho chato. Mas a gente tem que fazer, né? E aí, adesivo, fotopolimeriza adesivo, tá certo? Depois a gente vai lá, tem diversas técnicas diferentes. Você pode botar resina e um botãozinho, que é um dispositivo, tá? Um botãozinho de metal. Você pode botar resina e fio. Você pode botar tudo junto, resina, fio e botão, tá bom?
Aí aqui eu vou mostrar para vocês. Aqui que eu estou segurando na minha hemostática é um botãozinho. Esse botãozinho é como se fosse um bracket para um dente incluso, tá? Aí eu peguei uma bolinha de resina na ponta dele e levei ele para a posição. Olha lá. Bolinha, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é resina e aqui é o botãozinho. Botãozinho colado com resina. É a resina que vai manter esse botão aí na posição. Nesse botão tem uma argolinha por onde eu posso passar um fio de aço, tá? E aí depois eu vou lá e passo um fio de aço, tranço, né, ele direitinho para ficar bem firme. E você consegue, né, fazer uma mecânica nesse dente. Depois disso aí, polimerizado, endurecido, tudo direitinho, você tem que dar uma testadinha, tá? Não adianta mandar o paciente para casa sem testar. Se você não testar, chegar em casa quando o ortodontista, em casa não, né? No consultório, quando o ortodontista pegar esse fio, usar esse fio para puxar o dente, né? Que prender nos brackets do lado, prender no fio e puxar esse fio aqui, ó. E se não estiver bem colado, o que vai acontecer? Solta. E essa é a parte chata dessa cirurgia. É porque algumas vezes você tem que fazer essa colagem desse botão. 1, 2, 3, 4, 5. Eu já participei de cirurgia de 7 vezes, sabe? Aluno tentar, um professor tentar, ou eu tentar, outro professor tentar. E na vez que a gente já está desistindo, a gente vai lá e consegue. E aí, fecha o retalho direitinho, tá? Vê a hemostasia como é que tá, fecha o retalho, deixa esse fiozinho pro lado de fora. Olha lá, tá vendo? Geralmente a gente passa o fio e enrola no fio ortodôntico do paciente, tá? E fecha o retalho para cicatrizar. E aí é esse fio aqui que fica exposto que o ortodontista vai utilizar para a mecânica que ele precisa, tá bom? Eu vou mostrar esse outro caso aqui para vocês, tá? Que é um caso diferente. Por que eu vou mostrar esse caso para vocês? Porque algumas vezes poucos ortodontistas hoje, eles pedem uma outra técnica, não a de colagem, tá? Essa de colagem foi o que eu mostrei para vocês aqui, ó. Essa aqui é a técnica de colagem. Essa técnica é uma técnica mais conservadora, tá bom? Depois que o dente vem para posição, é só você tirar a resina e pronto, tá ok. Alguns ortodontistas usam essa técnica aqui de transfixação, tá? É uma técnica que você faz uma perfuração no dente, né? Na região que não tem polpa, tá, gente? Em, em sisal. E você passa um fio e você trança esse fio para poder ir para a posição. Levando em consideração que depois que o dente for para a posição, você vai ter que fazer a restauração desse dente. Algumas situações, dentes muito altos, dentes muito distantes da posição, dentes com curvatura, com divergência, posição anatomicamente difícil. Uma condição anatômica difícil de você conseguir. A colagem, você não pode imprimir tanta força. Já a transfixação, como vocês podem ver aqui, né, você consegue melhor levar esse dente para a posição. Muitos, né, a maioria dos ortodontistas não gosta dessa técnica, não faz essa técnica mais primitiva, mais anterior, né, mais antiga, digamos assim. Então, muita gente não faz, nunca viu isso aí. Isso aí, para algumas pessoas, são fotos de 1950. Ah, eu tenho a oportunidade de fazer essa técnica, porque lá na Avance, o grupo de ortodontistas, eles usam as duas técnicas, eles dão indicações e tem resultados bons com as duas técnicas. Isso é bom porque eu acabei, na verdade eu nunca tinha feito, né, transfixação. Fiz porque o ortodontista mandou cartinha, ó, cara colega, preciso de transfixação dessa unidade, porque com colagem não vai funcionar. Então, tá bom, o paciente está de acordo, o profissional está pedindo, a gente executa. E vi que realmente dentes difíceis de você levar para a posição, a transfixação é uma opção considerável. Se você parar para pensar, é melhor um dente transfixado e restaurado do que uma extração desse dente e um posterior implante. Então, eu acho que é mais uma carta que a gente pode utilizar. Bom, como esse dente aqui ele está numa posição muito difícil, o ortodontista pediu para transfixar para ele trazer esse dente para cá, tá? Esse daqui está numa situação mais favorável, porque está incluso, o dente está em osso. Então a gente colou o botão, né? Até mesmo porque transfixar esse dente também era impossível de transfixar aqui, tá? Não teria como transfixar esse dente. E aí a gente fez um túnelzinho ósseo aqui por dentro e passou o fio para o ortodontista tentar trazer esse dente para a posição. Não são situações fáceis, são situações difíceis, mas o ortodontista vai tentar, certo?
E aí, para finalizar essa parte, né, para finalizar essa parte de eu acabei de perceber que as duas aulas estão juntas. Tomara que eu consiga separar, mas vamos lá. Acabei de ver aqui no cronômetro que está tudo um tempo só. E aí a gente vai agora para ensinar para vocês a fazer extração de canino incluso, né? Em mento, tá? Que não é tão comum, mas volta e meia aparece. A gente vai fazer uma incisão em mucosa alveolar, como vocês estão vendo aí. Essa está sendo uma incisão feita com bisturi elétrico. Eu mostro para vocês também, eu queria mostrar para vocês, verem, né, a utilização do bisturi elétrico, tá? A gente, nessa região de mento, né, para tirar esse canino aqui, ó, a gente faz uma incisão em mucosa, tá? Depois a gente vai lá e vai incisar o músculo mentalis. Alguém poderia perguntar, professor, por que a gente não faz a incisão em intrasucular? Porque a posição do dente ó, é uma posição muito baixa. Para você fazer intrasucular, você vai ter que descer todo o músculo, você vai ter que desinserir todo o músculo. Isso pode levar a uma cirurgia um pouco mais extensa, mais difícil, excesso de tecido na região que você vai trabalhar, o que dificulta a visualização, e além disso, uma parte de pitose de lábio, porque todo esse músculo aqui do mento vai ficar desinserido. Nessa forma que a gente incisa a mucosa, como vocês estão vendo aqui, né? Eu até mostro isso em diagnóstico oral 1, inciso mucosa para vocês, depois inciso músculo para vocês verem isso, tá? E aqui a gente tem, ó, a musculatura para a gente incisar. Isso aqui em branco sinalizado é nervo mentoniano. É importante vocês ficarem bem atentos, porque às vezes eles estão bem superficiais, tá? E a gente vai incisando e vai tentando levar para baixo toda essa parte de inervação, tá? E aqui, ó, a gente faz uma incisão no músculo mais alta, tá? Parte mais alta aqui, ó. Vou mostrar para vocês incisando o músculo e jogando essa inervação toda para baixo, certo? Aqui vocês estão vendo, ó, músculo incisado, tá vendo? Isso aqui é parte do músculo mentalis. E aqui o mento do paciente todo exposto, tá? Aqui para vocês verem o que vocês estão vendo aqui nessa imagem, né? Com a qualidade um pouquinho inferior. Aqui vocês vão ver uma qualidade muito melhor. Isso aqui, roxinho, ó, é músculo, músculo. E toda a parte de inervação do músculo mental tá para baixo. E aí a gente consegue, né, agora ter uma visualização maravilhosa. Osteotomia com broca pode ser esférica, pode ser 702, tá? Eu prefiro esférica para fazer isso aí. Exposição da coroa. Não vou fazer uma osteotomia em todo o longo eixo do dente, porque seria um tanto agressivo e mutilador. Faço da coroa, faço uma coronectomia, né? Faço uma odontosecção da coroa, tiro essa coroa e depois tiro a raiz, tá bom? E aí a gente fez isso, ó. Desculpa, fez uma odontosecção aqui, tá? E aí a gente removeu a coroa e depois a gente fez uma perfuraçãozinha na raiz, tá? Isso aqui já é, ó, a coroa fragmento da coroa removido, ó. Isso aqui tá o espaço, o gap da coroa removida, tá? Depois eu vou lá e faço um furo. Depois de coroa removida, eu faço um furo, uma perfuração, eu gosto muito dessa técnica, faço uma perfuração no remanescente do dente, entro com minha bandeirinha e arrasto, como se estivesse arrastando o dente, tá? E aí ele sai, ó, facilmente aí para vocês, tá? Sutura dessa região é imprescindível você trazer esse músculo para a posição e suturar aqui suturar músculo com músculo para não ter pitose de lábio, para eu manter o lábio na posição correta do paciente, tá? Não ter decência dessa região aqui, tá bom? Algumas pessoas usam até um curativozinho, uma bandagenzinha para manter, mas suturando direitinho e o paciente tendo repouso, geralmente não tem nenhum tipo de riscos, certo? Para finalizar a aula, eu vou lembrar aquela figura lá da primeira aula de você, da primeira aula desse bloquinho, né, de aulas, que a função nossa, né, é a gente reestruturar, reabilitar, revitalizar, é dar vida, é dar função, é dar funcionalidade, seja estruturas, né, como a engenharia faz, ou seja em cavidade oral, é transformar algo sem função com algo que dê vida, função, luz,
brilho, que dê energia mesmo, que dê vida, tá? Então, vamos aproveitar o tempo que temos e vamos reabilitar sorriso e transformar vidas, certo? Eu gostaria de agradecer essas 3 aulinhas que a gente deu. Eu vou deixar. Todas as dúvidas que vocês tiverem podem passar por líder, tá? Se a gente perceber um número muito grande de dúvidas, eu vou abrir uma sala com vocês para a gente poder tirar dúvidas pessoalmente mesmo. Quer dizer, virtualmente, mas online, tá? Se vocês tiverem esse interesse, é só sinalizar que a gente marca uma hora para a gente fazer isso. Acho difícil eu conseguir estar com as 3 turmas, né? Uma hora, mas a gente pode. Ou a gente, no dia dos seminários também, a gente pode tirar umas dúvidas com vocês, tá bom? Mas acho que todos têm acesso a mim. Estou muito feliz de ter vindo para o Diagnóstico Oral 3, queria muito isso e eu consegui agora. Acho que a gente vai ter um bom trabalho pela frente, tá? Eu vou encerrar aqui a aula, tá bom?